Ok. Bacana. Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho. Hoje nós vamos, com os alunos da UFMT, nós vamos estruturar uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos estruturar uma ação direta de inconstitucionalidade. Bacana. Nós já estudamos aqui com eles, nós já estudamos o controle difuso, que é qualquer juiz ou tribunal pode realizar o controle. Essa peça ela é incidental, ou seja, ela está dentro de uma ação, de uma outra ação, ela está ali infiltrada, e aí eu peço ao juízo, dá uma olhadinha também nesse artigo aqui, que eu acho que é inconstitucional. É uma conversa diferente. No controle concentrado, nós até falamos isso, no controle concentrado, o controle concentrado pode ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal ou por Tribunal de Justiça. Nós já falamos a respeito disso. Uma lei municipal que vai contra a Constituição estadual, ela vai ser submetida lá no âmbito local, no Tribunal de Justiça, e vai sofrer uma representação de inconstitucionalidade. No âmbito federal, que realmente o que cai mais, eu tenho um leque de ações que são direcionadas para o Supremo. Eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho a ação declaratória, que é o inverso da direta de inconstitucionalidade, que é a ação declaratória. Eu declaro que essa norma é constitucional. Eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inclusive, hoje o Lewandowski, o nosso ministro, ele negou o segmento a uma ação, negou e julgou improcedente liminarmente uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão de um partido político determinado X lá, que entrou contra o presidente da República, dizendo que ele foi omisso quanto às políticas públicas a respeito do combate ao coronavírus. E o juiz, o Lewandowski, ele rejeitou essa ação, mas é uma espécie de ação. E aí eu tenho a famosa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é o coringa que eu falo, né? Ela é subsidiária. Se não dá nenhuma ação, essa ação vai ser a direcionada, a ADPF. E eu tenho a chamada ação de representação por intervenção, que eu tenho por legitimado apenas o PGR. Bacana? Só para você ter uma ideia, antes de 88, quem podia propor a ação direta de inconstitucionalidade era só o PGR. Depois de 88, ampliou o leque e aí estabeleceu o artigo 103 da nossa Constituição, trazendo um rol de legitimados que nós já vimos. Não falamos, eu falei na aula. Posso lembrar aqui. Vamos lembrar de cabeça? Rapidão. Quem pode propor a DI? Pedro, me ajuda. Vamos lá. São três autoridades. Presidente da República, vice-presidente pode? Olha o 103, abre para mim o 103, rapidão. Abre aí, Mila, o 103. Isso, deixa aberto aí. 103 da Constituição Federal de 88. Bacana, vamos lá. Presidente da República, vice-presidente pode? Não pode. Depois eu tenho outra autoridade, governador de estado, bacana, beleza? E o outro, o PGR, Procurador-Geral da República. Pegadinha de prova, eles colocam na prova objetiva de primeira fase, eles colocam nessa lista o AGU, tá? Advogado-Geral da União, e também coloca o Defensor Público Geral. O Defensor Público Geral colocam aqui no meio. Esses caras não podem propor ADI. Bacana? A Defensoria Pública não pode propor ADI. Mas tem correntes, mas prova objetiva não discute isso. Então essas três são três autoridades. Aí eu tenho três mesas. Como que é mesa em inglês mesmo, Pedro? Você que é poliglota, mesa em inglês? Bom. Hã? Table. É que ele falou com inglês meio que sotaque britânico, entendeu? O cara é tão... Não é inglês americano, ele fala um sotaque table, né? Table. Isso mesmo. Eu tenho três tables. Three tables. Vamos lá, são três mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa das Assembleias Legislativas ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lembra que no Distrito Federal não é Assembleia, ela é Câmara Legislativa. Bacana? Pegadinha de prova, Letícia, sabe o que coloca na prova, Letícia? Na prova de primeira fase, eles colocam aqui no meio qual mesa? Mesa do Congresso Nacional, tá? A mesa do Congresso Nacional, eles também colocam a mesa da Câmara Municipal. Tá fora, não pode. Depois eu tenho quatro entidades. Vamos lá. Partido político, só partido político com representação no Congresso Nacional. O que seria essa representação, Mila, no Congresso Nacional? Você lembra? Me ajuda. Lembra que está gravando, vai para o YouTube, o Brasil inteiro vai estar assistindo essa aula. Então não fala, vou falar
Professor, eu vou ficar no direito de permanecer calado. Vamos lá. E aí, o que é representação? Partido político com representação no Congresso Nacional. Já vou adiantar. Partido político com representação é dizer que tem que ter pelo menos um senador ou pelo menos um deputado federal. Já basta. Já cumpri esse requisito. Bacana? Beleza? Maravilha. Depois, eu tenho a OAB, a Confederação, a Conselho Federal da OAB, né? Cuidado, pegadinha vai colocar a seccional da OAB, pode. Isso é a primeira fase, né? Não, só o Conselho Federal. Depois eu tenho a Confederação Sindical. Cuidado, não é a federação e não é sindicato, é a Confederação Sindical. E por fim eu tenho as associações com representação nacional. Bateu aí, Renato? Fechou? São esses, bacana. Beleza, maravilha. Então esses são os legitimados para poder propor a ADI. Bacana. A ADI, meu parceiro, depois que você começou, você não pode desistir dela, tá? Depois que propôs a ADI, você não pode desistir. Entrou com a ADI, tem que ir até o final, tá? Entrou com a ADI, ela tem que ir até o final. Você não pode desistir da ADI. Um efeito muito bacana da ADI é o caráter dúplice. Caráter dúplice da ADI. O que é o caráter dúplice? Vamos lá. Elias, imaginando a seguinte situação. Você vai num determinado supermercado. E aí chegou no supermercado lá, você comprou um produto, chegou lá, o produto estava estragado. Aí você entra com... você vai lá e devolver. O cara fala, vai buscar seus direitos. Você fala, beleza. Maravilha. Você entra com ação contra o fornecedor e contra o estabelecimento. Bacana? Pau em todo mundo. Cadeia de consumidora, põe em pau todo mundo. Entra com ação contra todo mundo. Bacana? Você entrou com ação. No final da ação, a ação vai ser jogada procedente ou improcedente. Bacana? Você está comigo? Bacana? Maravilha. Então, se a ação for julgada procedente, você ganhou. Se a ação for julgada improcedente, você perdeu. A pergunta é, se a ação for julgada improcedente, obrigatoriamente você vai ter que pagar o que você pediu para o supermercado ou para a fornecedora? Quer dizer que toda ação que você pede, obrigatoriamente você vai ter que pagar quem ganhou, a ação, estou falando pedido, não estou falando sucumbência, estou falando a ação, pedido. Você tem que pagar? Tem que pagar. Vou dar outro exemplo. Você comprou uma caminhonete, quebrou a caminhonete, defeito de fábrica, entrou com ação contra a empresa, a fabricante. Você pediu outra caminhonete, ou valor restituído, você perdeu a ação. A pergunta é, você perdeu a ação, o valor que você pediu da caminhonete, você tem que pagar a empresa que você entrou com a ação? Não, porra. Você perdeu, perdeu. Você paga lá, é honorar a sucumbência, acabou, você não paga. Na ação direta de inconstitucionalidade, existe um efeito dúplice que não acontece nesse fato. Se uma ação normal sua, Elias, tivesse efeito dúplice, se você entrasse com a ação, se você perdesse, você teria que pagar o que você pediu para outra empresa, que não acontece no processo normal. Na ADI tem efeito dúplice. O que eu quero dizer, Renato? Se eu entrar pedindo uma ADI, eu entro falando que aquela lei é inconstitucional, eu posso sair do Supremo com uma decisão de constitucionalidade. Quer dizer que se eu entro com a ADI, pode ser que o Supremo, quando o Supremo vai decidir, ele vai falar assim, não, você perdeu, não, ele vai falar, para lá. Ou se você falou que é inconstitucional, eu vou dizer, eu vou analisar. Ele analisa, parei, não é inconstitucional, na verdade, ela é constitucional. Então ele reverte a situação. Então por isso que quando os escritórios de grande advocacia, quando vão propor a ADI, quando for propor uma ação, eles pensam nisso. Isso acontece muito também nos Estados Unidos, porque eles falam assim, bom, é um tiro, porque se eu entrar com uma ação leviana, com algum legitimado, eu posso perder essa ação, a gente perde a ação e acaba acontecendo efeito reverso. A lei sendo declarada o quê? Constitucional. Entendemos isso? Letícia, você entendeu o caráter dúplice? Sim ou não? Bacana, dá um joia. Elias, Pedro, por favor, liga a câmera. Mila, Stephanie, liga a câmera. Vamos conversar aqui. Vamos com a câmera ligada todo mundo para mim poder ver os olhinhos de vocês. Vamos lá. Toma aí um ano. Vamos lá. Bacana, Renato falou. A ADC tem a mesma coisa. A ADC é a mesma coisa. A ADC é a mesma coisa. ADC, se você entra com a ADC, é perigoso você sair de lá com uma ADI. Essa que é a sacada. Bacana, efeito dúplice. Essa é o grande filé da ação direta de inconstitucionalidade. Você entrar com um pedido e acabar saindo lá com o outro. Bacana. Posso ter pedido medida cautelar? Sim. Eu posso pedir liminar? Eu posso? Posso. Existe uma lei que estabelece isso, aí eu não sigo o CPC, eu vou seguir o que está nessa lei específica a respeito de medida cautelar. Agora a gente vai falar sobre isso.
Tá? O efeito dessa decisão da cautelar é para frente, é prospectivo. Ela suspende e faz o efeito prospectivo. Na decisão da DI é efeito ex tunc, ele retroage. Pode ser que essa decisão vai causar um grande prejuízo para o Estado. Imagina a seguinte situação. Boa, eu nunca dei esse exemplo, sempre dei esse exemplo na faculdade privada. Vou dar para vocês aqui. Imaginamos o seguinte, que todo semestre, se vocês fossem obrigados a fazer uma rematrícula, bacana? Beleza? E nessa rematrícula você tinha que pagar R$100. Pode isso, Arnaldo? Você pagar pela rematrícula? Pode pagar R$100 pela rematrícula? Já aconteceu de existir isso, viu, gente? Você tinha que pagar uma pequena taxa. Isso chegou no Supremo. O Supremo falou assim, não pode. Ensino em faculdade pública, ele deve ser gratuito. Não se fala de pós-graduação, lato sensu, que é a pós-graduação que a gente conhece. Não o mestrado, mas pós-graduação lato sensu eu posso cobrar. Mas a pós-graduação estrito sensu, o mestrado, o doutorado não cobra, como na graduação não pode cobrar. Você está comigo? Só que algumas universidades começaram a cobrar. O que aconteceu? Pública, federal. Quando chegou no Supremo, sempre que o Supremo decide, vai para o Brasil todo, é feito erga omnes. Quando ele chegou, cada faculdade tinha cobrado, pelo menos, vamos imaginar, R$50 de todos os alunos de um campus. Imaginamos todos os alunos do campus da UFMT. Imagina R$50 de cada aluno, de cada curso, por semestre. Calculou? Pega a caneta, vai calculando. Agora você multiplica isso por 5. Você tá comigo? 5 anos eles cobrando isso. Veja, quando o Supremo ele depara com isso, ele fala, caralho do céu, vai dar um rombo na própria União. O Supremo fala, vai quebrar, a universidade pública já é lascada, ainda se faz isso, vai abrir um buraco. Então, vamos fazer o seguinte, o ministro, eu lembro como hoje, Joaquim Barbosa, ele chamou isso de jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui e fazer o seguinte, ó, vamos decidir hoje, é para o Brasil inteiro, mas o efeito dessa decisão pode ser que seja daqui para frente. Pode ser que essa decisão seja só efeito para frente. Ou pode ser que a gente estabeleça um marco até um ano atrás. Ou eu posso determinar que essa decisão só vai ter efeito daqui um ano. Como é que chama isso? É chamado de modulação dos efeitos do controle concentrado. Modular os efeitos é isso, é você arrumar a casa para quando ocorrer uma situação de vai causar um grande prejuízo à ordem pública. Eu tenho o artigo 27, salvo engano, da lei, que não vou estudar agora, trata disso. Bacana? Que vai fazer dessa chamada modulação. Lembra que essa modulação, esse jeitinho, lembra do jeitinho? E, salvo engano, que é por 2/3 dos membros, eu posso fazer essa modulação desses efeitos. Olha para mim depois aí na lei, quem está com material fácil aí, olha aí na lei a 9668 de 99. 9668 de 99. Deixa eu só fechar um negócio aqui, beleza. Aqui, bacana, estava aberto, me atrapalhando aqui. Isso, 9868 de 99. 9868 de 99. Eu acho que é o artigo 27. Dá uma olhadinha, quem tiver já com o computador aberto, acha para mim aí. Todo mundo está com o computador aberto, professor. Você é jumento demais. Não, é quem está com o Vandemeco ou outra tela aberta. Vê se é o 27. Isso, é o 27 mesmo. Lê para mim, por favor, Pedro. Vai. Ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou outro momento que venha a ser fixado. Ou outro momento que possa ser fixado. Ele pode fixar 3 meses antes, 1 ano antes, ou 1 ano depois da decisão, ou 2 meses, ou 2 dias. Ele pode fazer essa modulação. Bacana? Entendemos isso? Fechamos essa parte, fechamos a parte estrutural. Vamos para a peça agora. Vamos lá, vamos fazer uma peça. Vamos montar a estrutura da peça. Como que é a peça, professor? Gente, é igual o que nós já aprendemos aqui. A parte endereçamento, qualificação, fundamento da peça, nome da peça, dos fatos, do mérito ou do direito e pedido. Se tiver uma cautelar, cautelar e pedido. Acabou. Pô, professor, eu fiz uma ADI. Você chega, pô, eu fiz uma prova de questão. Eu fiz uma ADI na segunda fase. O cara fala, pô, é uma coisa muito simples. É que a gente corre antes de ver, né? A gente corre. Não, meu Deus, não quero nem ver esse negócio. Mas é fácil. Você quer ver? Vamos fazer aqui juntos. Vamos lá, vamos estruturar. Para isso, vamos ler a peça.
Lê o caso, vamos ler o caso. Lê para mim aí, Renato, lê para nós o caso aí, vamos lá. Com o objetivo... Com o objetivo de zelar pelo primado da ética, a Assembleia Legislativa do Estado do Alfa aprovou e o governo do Estado sancionou uma mini-reforma política que direcionaria as eleições seguintes para os cargos de deputado estadual do Estado em questão. Essa reforma foi veiculada por meio da Lei X. O artigo 1º dispunha que não seria admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais. O artigo 2º afastava a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na televisão para os partidos políticos que obrigassem em seus quadros pessoas com antecedentes criminais. O artigo 3º dispunha sobre as distintas formas do exercício da cidadania no território do respectivo Estado. A Lei X do Estado Alfa foi saudada com grande entusiasmo pela população. Como o artigo 4º da Lei X dispunha que sua entrada em vigor seria imediata, aplicando-se inclusive às eleições que seriam realizadas 3 meses depois, era grande a expectativa de que as mudanças fossem percebidas de imediato. Apesar desse entusiasmo, o partido político Sigma, que tem representantes no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e sofreria grandes prejuízos com a entrada em vigor da Lei X, por deliberação do seu Diretório Nacional, decidiu ingressar com a medida judicial adequada, utilizando como paradigma a Constituição da República. Esperava com esse procedimento que a constitucionalidade em abstrato desse diploma normativo fosse questionada perante o tribunal competente. Considerando a narrativa acima, na condição de advogado do partido político Sigma, elabora a petição inicial da medida judicial cabível. Bacana. Bom, já cantou a pedra que não é recurso, é petição inicial, aí eu tenho o que de cara já, sem conversa fiada, a primeira coisa, como é que eu sei que é ADI? Primeira coisa, como eu sei que é ADI? Vamos lá. A lei não me ajudou, né? A lei não colocou o momento que foi editada essa lei, né? Eleições seguintes, não falou o quando foi, né? Que ano que foi, né? Porque se, por exemplo, se essa conversa aqui fosse realizada antes de 88, eu não poderia propor a DI. Eu tinha que entrar com a DPF. Pelo enunciado você não analisou isso. Bacana, existe também a fugibilidade aqui também, tá, gente? Existe também fugibilidade nessas ações. Mas, notoriamente, a ação foi essa lei foi proposta depois da Constituição, que tanto até ela trouxe situações que vão contra a Constituição. Então, a gente pressupõe que essa lei foi feita depois de 88. Bacana. Se é depois de 88, que lei que é? Uma lei estadual. Ela afrontou a Constituição? Letícia Stropel, que já apresentou seu TCC, né, Letícia? Letícia, do que a gente leu aí, você acha que essa lei aí, ela afrontou a Constituição em algum ponto? Mesmo que você, professor, eu não sei nada de constitucional, mas você leu ali e falou, tá muito estranho essa lei. O que você acha? Você acha que essa lei, ela afrontou a Constituição? Tem que ter afrontado, senão não seria a DI, né? Onde você acha que teria afrontado? Pode chutar, manda para mim. Então, o que eu acho questionável é que, não estou achando a parte agora, mas que entra em vigor imediatamente, não é? Bacana, eu tenho uma violação aí. Porque para a lei eleitoral ela tem que funcionar, né? Tem o princípio da chamada princípio da anualidade, né? Só pode funcionar um ano. A gente vai falar sobre ela. Bacana. Mas eu quero, antes desse nascedouro, antes disso, a pergunta é, o Estado Sigma, né? Ele pode legislar a respeito dessa matéria? Aliás, que matéria que é essa? Que direito que é esse? Direito o que estão falando aí, Pedro? Qual é o direito que eles estão mexendo? Penal? Civil? Direito eleitoral. Eleitoral, pronto. Bacana. Mas como que eu sei que o Estado também não pode legislar sobre direito eleitoral? Aí eu vou ter que correr para 2 artigos. Artigo 22 e artigo 24 da Constituição. O artigo 22 da nossa Constituição vai falar a respeito da competência legislativa privativa da União. E já no artigo 24 vai falar da competência concorrente, legislativa concorrente, da União, Estados e municípios. Bacana. Tranquilo. Acha para mim aí nesse 22 e 24, onde é que está o eleitoral. Se tiver na concorrente, tá valendo. Se tiver só ali na privativa no 22, aí tem que ser, estaria afrontando a Constituição, porque quem tem que legislar é a União. Direito eleitoral, a pergunta é, quem pode legislar? Todo mundo?
Privativo da União. Privativa da União. Onde é que está isso? Acha para mim, Pedro. Qual artigo? Qual artigo já falei, 22. Qual inciso? Que tem uma porrada de inciso. Deixa eu ver aqui. Elias já disse ali. O primeiro, né? Que tem um monte de direito. Não está aí, Pedro? Aí está eleitoral, espacial, aeronáutico. Não está aí? Processual. Vai no 24. Inciso 1. Só tem 5. Vou dar a dica para você. Ó, vou escrever aqui no chat. Ó. Se a prova falar, isso aqui é macete para prova objetiva. Porque prova segunda fase você tem o artigo. Se falar quem pode legislar sobre os seguintes ramos de direito, você vai gravar do FUPET. O FUPET é competência concorrente. Está lá no 24. O que é FUPET? Quem que pode legislar? Estado, DF e União. Lembra, município não entra no 24, tá? Município não entra no 24. Município não entra no 24. O que é o F? Financeiro. O que é o U? Urbanístico. O que é o P? Penitenciário. Cuidado que não falei penal. O que é o E? Econômico, não é espacial, toma cuidado. Econômico. E o que é o T? Tributário. Pronto. Pergunto, eleitoral está nessa lista? Não. Então é a competência o quê? Privativa da União. Processo civil, Letícia, está nessa lista? Processo civil está nessa lista? Processo civil está aqui no FUPET? Não. Então é a competência o quê? Privativa. Acabou. Você não erra mais. Se você gravou esse FUPET aqui, prova objetiva, você não erra mais. Entendeu, Pedro? Entendido. Bacana, preste atenção. Vou te dar outro macete, vamos um pouquinho mais. Olha o artigo 21. O artigo 21 está falando de competência exclusiva. Você está comigo? Da União. E o 22, competência privativa, que é uma competência da União também. Qual a diferença? O 21 trata de competência administrativa. Não é competência de fazer lei, mas é claro que ele reflete no 22. Que o 22 é competência legislativa. Outro ponto. No 21 é competência exclusiva. E perceba que o 21, veja se começa com verbo, Stephanie. Os incisos. Começa com verbo? Todos começam com verbo? Pronto, então você já tem um macete. Se a prova objetiva misturar competência exclusiva e privativa, você vai dizer da União, peraí, começa com verbo? Se começou com verbo, é competência exclusiva. Emitir moeda é competência exclusiva da União. Agora, falar de legislativa, ela não começa com verbo. Então, você já sabe que a privativa não vai começar com verbo. Esse é um macete básico, idiota, mas você consegue, não erra a questão por causa disso. Vou te dar outra situação. A competência exclusiva, ela é indelegável. E a competência privativa, essa aí pode ser delegada. Olha o parágrafo único do 22. 22? Isso, do 22 lá embaixo. Vai falar que é possível delegar por lei complementar aos estados. Matéria específica. Ponto específico. Bacana? Para você macetear, Letícia. Letícia, em situação normal de temperatura e pressão na CNTP, você empresta a sua escova de dente para alguém? Empresta? Só se tiver bêbado, né? Não, Ave Maria. Não dá, né, professor? Então, eu posso dizer que a escova de dente é o quê? Exclusiva, lembra? Competência exclusiva é a escova de dente. Privativa, se você está fazendo um trabalho em grupo, ele ia chegar na sua casa, ele fala, Letícia, eu tô com piriri, me empresta o banheiro de você, eu quero desovar um negócio aqui, que eu comi ali. Você vai emprestar para ele a sua privada, na sua casa, sim ou não? Não, né? Eu fazer o quê? Depende. Hã? Vai, não. Você não vai, você vai negar um direito humano. Falar que não, gente. Cara, então, a competência, então veja, a competência privativa, ela é o quê? Delegada. Você pode delegar para outra pessoa. Pronto, é um macete idiota, mas você já decora. Você não erra mais. A exclusiva, ela não pode ser delegada. A legislativa, ela pode ser delegada. Bacana, fechamos esse ponto. Maravilha. Então, voltando para a nossa peça. Vou voltar a botar o pé no chão. Então, eu sei de cara que essa lei violou o artigo 22, inciso 1. Então, eu vou anotar, vou deixar rabiscado. Só estou fazendo uma chuva de ideias. O 22.1 ele violou. Bacana, beleza, maravilha. Só isso? Não.
Nós temos que debulhar os incisos, tá bom? Vamos ter que olhar os artigos. Porque vou ter que separar, Letícia, o que é competência, inconstitucionalidade formal e o que é inconstitucionalidade material. Eu vou ter que fazer essa divisão. Porque isso conta ponto. Bacana? Beleza? Tranquilo? Vamos à peça. Vamos montar a peça. Vamos lá, vamos começar. Para quem que vou endereçar essa peça, Stephanie? STF, né, professor? Presidente. STF, isso mesmo, vai para o STF, né? Ele é o órgão competente. Como que eu vou endereçar? Ao ministro? Quem? O ministro relator? Presidente do Supremo. Ministro-presidente, bacana. Eu tenho duas formas, tá? Eu tenho duas formas. Eu posso falar ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ou conforme o novo CPC, eu posso falar a presidência do... Vou abreviar, tá? Mas tem que colocar o nome do STF, tá? A presidente do STF. Para a OAB, escolha a primeira, tá? Para a OAB, faça a primeira. Ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu posso colocar a presidência, porque nós já vimos isso quando nós estudamos ação civil pública, quando nós já vimos as regras do CPC. Quando eu vou endereçar, eu não endereço a pessoa do juiz, a pessoa do magistrado, a pessoa do desembargador, a pessoa do ministro, mas sim ao juízo, à justiça. Então eu falo ao juízo da terceira vara. Não é isso que nós já estudamos? Sim ou não, com força? Já estudamos isso. Está afiado, está fácil. Bacana? Beleza. Bom, quem vai propor a ação? Quem vai propor a ação? Partido político, né? E aí? Partido político. Qual é o partido político? Partido político Sigma, não é isso? Agora eu colei a placa aqui. Mila, partido político é pessoa jurídica de direito público ou privado? Eu esqueci. Não responda. Dá uma olhada lá no 44 do Código Civil. Dá uma olhadinha lá, rapidinho. Olha como a gente vai viajando. Vai no 44 do Código Civil. Vê se está na lista lá do 44 do CC. É privado, professor. Pronto, então pronto. Ufa, graças a Deus. Bacana? Então é a partir... Porque normalmente a gente vai puxar a língua e falar que ele é público. Se é partido político, primeira coisa que tem que falar, tem que ter advogado, por isso nós estamos aqui. Segundo ponto é pertinência temática. O que é pertinência temática? Ele tem que comprovar o porquê que ele está entrando com essa ação. Eu vou ter que abrir um tópico e explicar, olha, eu estou entrando com essa ação porque vai causar prejuízo ao partido. Inclusive o enunciado falou isso, não falou, Elias? Tem 3 linhas que o enunciado falou isso. Eu vou aproveitar isso e vou colocar na minha peça. Bacana? Então vai ficar mais ou menos assim. Partido político, signa, pessoa jurídica de direito privado. Aí eu posso colocar o artigo 44.5 do Código Civil, não precisa, mas eu coloquei aqui. Inscrito no CNPJ. Tem CNPJ, professor? Tem CNPJ, tá? Sob número pontinho, pontinho, pontinho. O partido político, necessariamente, a sede tem que ser em Brasília, tá, gente? Porque, inclusive, é pessoa jurídica, né? Elias, quando eu vou abrir uma associação, cara é advogado, a pessoa chega... Você trabalha na defensoria, né? Ou Ministério Público? No MT mesmo. Ah, tá. TJ. Maravilha. Te pergunto, Elias. Se uma pessoa for entrar com ele vai abrir uma firma, abrir uma empresa, tá? Uma limitada. Ele tem que levar isso ao cartório de registro, sim ou não? Para virar pessoa jurídica? Ou não é preciso? Letícia, que é especialista no direito civil. Eu tenho que levar ao cartório de registro? Sim ou não? Precisa. Né? Para que ele torne personalidade jurídica. Bacana? Beleza. Que ele viva tenha feito erga omnes. E o partido político precisa? Precisa levar um cartório. Qual cartório? De pessoa jurídica, professor. Aonde que é esse cartório? Eu aprendi isso da maneira pior da vida. Eu aprendi isso que estou perguntando para vocês da maneira pior que um professor pode ter na vida. Na sala de aula, o aluno perguntou para mim, num cursinho preparatório para o TRE Mato Grosso, lembro como hoje. Eu tenho que também lembrar as cagadas que a gente faz. O aluno, e quando eu dando aula de direito eleitoral, eu tinha recém entrado no cursinho e jogado, professor, você vai dar aula de eleitoral. Eu falei, cara do céu,
Mas eu estava entrando no cursinho, tinha que provar, falei, se vira. Aí eu fui e comecei a dar aula eleitoral. Aí eu estava falando sobre o registro, né? Como eu estava entendendo bem constitucional, vai ficar fácil. Ah, tem que fazer o registro no cartório de registro de pessoa e depois leva para o TSE. Aí o cara levantou o braço assim, lá no fundo da sala. Professor, esse cartório de registro é aonde? Quando ele perguntou, eu já sabia que ele, eu sabia que ele tinha a resposta. Eu falei, cara, o que eu mandar aqui, ele vai vir com os 2 pés no meu peito. E eu mandei, não, pode registrar aqui em Cuiabá. O cara falou, é em Brasília, professor. Conforme a resolução tal, tal. Mas foi um soco no meio. Eu falei, aí não tem como, né? A jurisprudência mudou do Supremo. Eu falei, não, tá na lei, professor. Eu falei, cara, olha, vivendo e aprendendo. Humilhado, né? Fui humilhado, né? Eu queria. Foi porque ele não entendi, ele te perguntou e ele mesmo tinha a resposta? É aluno filhado da mãe, viu? Bacana, né? Não, você entendeu a pegada, né, Letícia? Tem gente que é assim, viu? Tem aluno que é né? assim. Mas se você for professor um dia, você vai aprendendo, você vai criando casca, né? Quando o cara pergunta Não, assim. tô fora, professor, que isso. Né, eu também nunca falava que ia dar aula, tô aqui, né? Vivendo de dar aula. Mas vamos lá. Então, nesse caso, eu falo para você, o cara sabia a resposta, né? É maldade, é aluno. Gente, a maldade no coração da pessoa tem quanto é tipo, né? Mas com algum tempo você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, né? Tive uma vez que o cara perguntou para mim assim, no início de uma aula de penal, só que eu já tava voando baixo, né? O cara, professor, a norma penal em branca pode acontecer para tratados internacionais? E era uma pergunta avançada, né? E ele estava num curso de investigador. Eu parei e falei, cara, essa sua pergunta não vai cair no seu concurso. Mas vou explicar para você. Porque eu vi a maldade no coração. Eu vou explicar para você. Levei parei a aula, 10 minutos de aula só para ele, explicando desde a essência de tratados internacionais. Aí ele viu que ele cagou o pau. Falou, professor, pois é, que eu estudo para delegar. Eu falei, pois é, então você está na sala errada, né? Que é a sala de investigador, né? Aí ele virou meu amigo, né? Ah, professor, aí você conquistou o cara, né? Porque ele estava o quê? Testando você, né? Tá testando. Muito comum isso, viu, gente? Na academia é muito comum isso. Bacana. Não leva a nada, né? Não leva a nada. Agora, quando o professor não está preparado, ele realmente fala. Se o cara for me falar, cara, eu não sei essa porra não, depois eu vou estudar, depois eu vou te responder. Mais ou menos assim é a melhor saída, quando você não sabe. Bacana, vem pra cá. Só não fala isso na sua banca de TCC, né? Viu, Renato? Que eu vou fazer a sua banca daqui uns dias. Ó, essa porra, o Gabriel falou pra mim que eu, quando não souber, eu vou falar, ó, essa porra não sei, então não faça isso não, tá? Vou falar nada então, professor, que eu não sei porra nenhuma. Sabe, eu vou te dar um macete. Quando for, você fala assim, professor, essa pergunta realmente no início não foi objeto da profundidade do meu assunto. Pelo fato de que, quando eu fiz o recorte, você dá esse migué, entendeu? Mas na verdade, quando o professor ele quer, fala, não, mas só que essa pergunta está dentro do cerco. Aí não tem como, viu? Bacana. Por isso que o recorte que manda o TCC, né? Eu lembro quando o aluno chegava, professor, do que você quer falar? Eu quero falar sobre inquérito policial. Eu falei, parceiro, o mundo é limite do inquérito policial. O cara pode falar de tudo. Por isso que o recorte do tema que é a sacada. Se você recortou bem fechadinho, você aparou, não tem como criar pergunta além disso, entendeu? Você fecha a matéria. Volta para cá, vamos para lá. Depois a gente faz aula sobre TCC. Bacana, volta para cá. Todo mundo já apresentou aqui, né? A maioria já apresentou, né? Alguns não, né? Só o Renato aí. Mas vamos lá, essa fica com dica. Então, voltando, então, o registro do partido político é feito no cartório, lá em Brasília, e de lá você manda para o TSE, vai para o TSE o registro. Bacana? Ficaria mais ou menos assim, com sede em Brasília, capital federal. Aí você pode colocar. Aí pode colocar aqui endereço completo. Também não tem problema você fazer isso na prova. E com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. E com representação no Congresso por seus advogados e regulamento constituído mediante instrumento específico anexo, vem respeitosamente com apoio aos seguintes, artigos. Vamos lá. Quais artigos eu vou fundamentar aqui na minha peça? Quero fundamentar a peça. Onde está na Constituição Federal que fala da ADI? Acha para mim. Que o Supremo é competente para analisar a ADI.
Qual é o artigo? Vamos? Hum, 103 é legitimado, né? Eu não quero legitimado, eu quero CAD. Oi? Bacana. Qual é o inciso? Fechou. Lê para mim. Ah, O Supremo Tribunal Federal julgará a constitucionalidade da lei ou ato normativo federal, estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato federal. Elias, você não está totalmente errado. Só que 103 vou usar mais pra frente. Aguenta aí, segura aí para mim aí, tá? Segura 103 aí. Agora a gente vai falar sobre ele. Bacana? Então, agora, beleza, já achei metade. Agora vai lá na 9868 de 99, que é a lei que regula a ADI, e acha para mim onde é que está, que fala sobre a ADI. Não, já vou adiantar, é o artigo 1º, tá? É o artigo 1º que fala. Já vou adiantar para a gente ficar ensaboando aqui. Então, esse é o fundamento, né? Com base nos artigos 102, inciso 1, a linha A, da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88, combinado com o artigo 1º da Lei 9.868 de 99, propor, interpor ou impetrar? Propor, interpor, impetrar ou opor, que não tem nada a ver. Vou digitar, fala. Seria propor. Propor, petição inicial, pronto. Humildade, propor. Alguns doutrinadores apontam que as ações constitucionais, como eles enquadram as ações constitucionais, como uma ação constitucional, como se fosse o habeas corpus, como se fosse o habeas data, como se fosse o mandado de segurança e injunção. Por esse pensamento, o verbo seria impetrar. Bacana, mas a gente usa o que é usual mesmo, é propor. Propor, em caixa alta, centralizado, ação direta de inconstitucionalidade. Bacana, ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Ação direta de inconstitucionalidade. ADI, famosa ADI. Né? Antes a abreviatura dela no Supremo era ADIM, mas agora a abreviatura é ADI. Eles mudaram a abreviatura dela. Tanto é que nos andamentos processuais você vai achar ADI, você não vai achar ADIM como era antes. Bacana, beleza, maravilha, ok? E aí você vai dizer o quê? Agora você tem que falar em detrimento do que você está entrando, né? Agora seria em face do que, né? Você falou a ação, propor a ação direta de constitucionalidade em face de quem? Em face. A briga vai ser contra quem? Contra a Assembleia? Contra o governador? Ou contra a lei? Pedro, quero ouvir você. Deixa eu melhorar minha pergunta. Existe partes na ADI, autor e réu? Se você falar que existe, eu vou ter que colocar agora aqui o réu, alguém. Eu vou ter que colocar aqui a Assembleia Legislativa e o governador em legitimidade passiva da ação. É isso? Eu acredito que não tem parte. Pronto. Se não tem partes, eu tenho que falar em face do que eu estou brigando. Qual é o objeto da minha briga? Pode falar, Letícia, eu sei que você sabe. A lei. Qual lei? A Lei X. A Lei X, editada e publicada por quem? Pela Assembleia Legislativa e ratificada pelo governador. Acabou. Veja como é simples, né? Então, vou colocar assim no meu material. Vou colocar assim na minha peça. Processar a jurisdição em face da Lei X, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do estado Alfa, vírgula, pelos fatos e fundamentos que passo a narrar. Pronto. Até aqui, todos entenderam a estrutura dela? Bom, o que mudou aqui de uma petição que vocês já fizeram? Essa parte final aqui. Que nessa parte eu não coloquei em face de quem, não coloquei uma parte ré.
uma parte demandada. A minha briga aqui, por isso que eu falo aqui que o controle é abstrato, Mila. Por isso que o controle concentrado também é chamado de controle abstrato. Por que abstrato? A briga é de lei para lei. A briga é de lei para lei, não tem partes no processo. Mas alguém mas quem vai defender a lei? Se a lei, normalmente a regra é que quem defende a lei é o advogado-geral da União, tá? O AGU que vai fazer a defesa da lei, tá? O AGU que faz a defesa da lei. Ele vai fazer a defesa. Normalmente, se for um âmbito estadual, vai ser a procuradoria junto com a AGU, mas normalmente é a AGU que faz a defesa da lei. Ele tem vista dos autos e aí se manifesta. A lei, lembre-se, toda lei tem uma presunção de legitimidade, né? A lei tem presunção de legitimidade. Ela está vigente até que venha a outra a revogue, ou seja declarada inconstitucionalidade dela. Bacana. Vamos lá. Antes de colocar dos fatos, eu tenho que abrir um tópico e falar da legitimidade do partido político. Vou colocar os dois juntos, partido, para não ficar muito fatiado. E a sua pertinência temática. Elias, o que eu tenho que fazer nessa peça? Aliás, nesse trecho, nesse bloco agora. Sempre, início, meio e fim, eu tenho que colocar nesse enchimento. Eu tenho que falar o quê? Primeiro, eu tenho que falar a respeito do processo legislativo dessa lei. Eu tenho que falar que essa lei, ela violou claramente a Constituição, mas não vou não vou começar a bater nela, só vou mencionar. E por fim, vou dizer que o partido político vai sofrer consequências para isso. Então, para ajudar a nossa vida, para ajudar a vida de vocês, vamos colocar aqui. Perdão, fiz cagada aqui. Peraí. Partido político, ele tem legitimidade universal, tá? Se é universal, ele não precisa comprovar pertinência temática. Já ia falar bobagem. Então, deixa eu cortar aqui, tá? Confundi. Então, é só a legitimidade do partido político. Tira o que eu falei de pertinência temática. Ele é legitimado universal, tá? Então, eu preciso comprovar. Mas eu posso fazer esse raciocínio aqui agora. Desculpa, errei aqui. Depois eu pago 10 flexões. Partido político. Bacana. Vou colocar o seguinte. Onde é que tá? Agora sim, Elias, vou pegar o 103 que você disse, tá? A legitimidade do partido político vai decorrer. Qual inciso? Você falou artigo 103. Qual é o inciso do 103 aí que fala? Elias? Acha aí o inciso dele. E já acha para mim lá na lei 9868/99 a legitimidade do partido político lá, para a gente fundamentar também. A segunda pergunta, professor, não entendi. É que a legitimidade do partido político, ele tem dois fundamentos, constitucional e na lei. O 103 você já me disse que é o inciso 8º, bateu. E lá da lei? Beleza, Letícia, artigo 2º, só o segundo caput ou tem inciso? Pisa no pescoço. Bacana, fechou. Fechou. Então tá aqui. Legitimidade do partido político decorre do disposto no artigo 103, inciso 8º. Faltou colocar da Constituição Federal. Da de 88. Agora sim, combinado com o artigo 2º da Lei 9868 de 99. Pronto, anotem aí. Beleza? Bacana. Maravilha. Eu vou abrir um tópico especial, eu vou colocar do dispositivo impugnado. E aí eu vou colocar o seguinte, eu tenho que informar quais são os artigos que eu vou rebater eles
da norma estadual. Então, vou informar aqui, ó. Qual é o instrumento a ser combatido? Ato normativo. O ato normativo estadual, que vai ser impugnado, o ato normativo estadual, é a lei X, que eu falei lá atrás, né? A lei X, em seus artigos 1 ao 4º, que foram aprovados pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo prefeito. Pronto. Tá aí. Então eu tenho que nessa legitimidade do partido eu vou fundamentar que o partido é legítimo, tem representação nacional e está fundamentado nesses artigos. Isolei o dispositivo impugnado. Falei qual é o dispositivo impugnado, não falei só a lei X, eu especifiquei os incisos, os artigos 1º ao 4º. Bacana? E aí eu passo para o mérito. Gente, só essa manobra que nós fizemos aqui agora, só essa manobra aqui, somando aqui, Renato, daria 40, 60, 70, 80, 90, 1,10, 1,20, 1,30. 1,30 da peça estaria só nessa parte aqui. 1,30 da peça. Até aqui, da cabeça até aqui, você já teria acertado, se você fizer tudo certinho, 1,30 da peça. Uma pontuação alta para esse início. Se eu tivesse numa apelação, por exemplo, Letícia, civil, eu teria mais ou menos para chegar a 1,30, pelo menos aí umas 3 teses de preliminares. Ou seja, mais trabalhoso. E em um bloco só, às vezes um bloco só, eu falo que é legítimo, aponto o artigo determinado, faço a qualificação, nome da peça, fundamentação, tudo isso que automaticamente você faz, você já tira 1,30. Entendeu? Então veja. Vale quanto mesmo? Peça 5, 5 pontos. Ah, entendi. Falta quanto? 1,30 menos 5 dá 3,20, isso? Faltaria 3,20 não. 3,70, né? 3,70 para você fechar a peça. 3,70. Aí eu vou entrar no mérito. Prof, Pode perguntar. a gente vai começar o mérito agora. E aí os fatos a gente coloca onde? Os fatos, Antes ou depois? Não, os fatos ele vai ficar distribuído como eu fiz aqui. Dentro desse legitimado Tá. você já vai estar fazendo fatos. Não precisa, então... Isso, não precisa colocar 2 fatos. Você já vai colocando nessas não é preliminares, mas essa abertura, essa legitimidade dispositiva você já pontuou. Não precisa colocar 2 fatos, você já coloca integrado. Entendeu? Bacana? Obrigada. Não, tranquilo. Stephanie, entendeu? Até agora? Pedro, entendeu? Renato? Elias? Entendi. Ô, professor, Por favor. se já tem a lista dos legitimados, por que tem a necessidade do advogado em tese? Perfeito. Perfeito. É que alguns legitimados precisam de advogados, como é o caso do partido político, como é o caso das associações, confederação sindical, essa galera precisa de advogados. Agora, o presidente da República, ele não precisa de advogado. Ele pode propor sozinho a ADI. Bacana? Então, normalmente, para você, quem for fazer constitucional, vai cair para a Ingrid, vai fazer constitucional. Ou vai cair que você vai advogar para uma associação, partido político, ou um conselho federal da confederação sindical. Beleza? Vamos mandar. Bom, no mérito. No mérito, eu vou dividir o seguinte. Eu tenho que entender quais foram os dispositivos que violaram a Constituição de forma formal e informal. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar 2 grandes blocos. Eu vou falar em constitucionalidades formais e dividir em pequenos segmentos e material em 2 segmentos, para você entender. Tá? Então, vou abrir assim. Da inconstitucionalidade formal. Eu não numerei, né? Eu não numerei, mas dizemos que no mérito é o 2.0. Então, eu vou colocar da inconstitucionalidade formal 2.1. Vamos lá. Agora vamos voltar para o artigo.
Vamos voltar para os artigos. Né? Vamos voltar para os artigos. O que é uma inconstitucionalidade formal e o que é uma inconstitucionalidade material? Vamos entender. A inconstitucionalidade formal é quando o processo legislativo foi violado. O processo legislativo houve um erro. Não era para ser essa pessoa, foi outra. Essa inconstitucionalidade formal, que ela anda, é dinâmica, eu chamo também de inconstitucionalidade nomodinâmica. Já a inconstitucionalidade material, eu chamo de nomoestática. Professor, esquece esses nomes. Bacana, não precisa também saber. O que a gente tem que ler agora os artigos e falar, essa daqui é inconstitucionalidade formal e essa aqui é material. Ou pode ser que um artigo ele seja material e formal. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Eu quero que vocês leiam novamente o artigo 1, 2, 3 e 4 da Lei X. Lê para mim de novo. Só você. Vai. Com todo o amor. Lê com carinho. Bacana. Já leram, né? Tá, beleza. Lê. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ler com vocês bem devagarzinho. O artigo 1º fala: dispunha que não seria admitido registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais. Segundo, afasta a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na TV. Terceiro, dispunha sobre distintas formas de exercício da cidadania. Ok? Bacana. E o artigo 4º falava sobre a ideia da entrada em vigor. Bacana. Maravilha. Primeiro, lá na nascente você me disse que algumas hipóteses só poderia legislar a União. Direito eleitoral. Bacana? Concorda comigo que o artigo 1º vai falar do direito eleitoral, sim ou não? Registro de candidatura, sim ou não? Sim. Esse Estado era competente para legislar? Não. Então eu tenho aqui uma inconstitucionalidade formal. Bacana? Qual artigo? 22, inciso 1. Violou 22.1. Calma, não anota ainda não. Eu vou rabiscar com você. O artigo 2º, afasta a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na TV para os partidos. Ele cria também uma impossibilidade de acesso ao chamado direito da antena, sim ou não? Sim. Quem deveria legislar a respeito dessa matéria? O Estado ou a União? A União. Também é direito eleitoral, você está comigo? Então o artigo 2º também é direito eleitoral, sim ou não? Sim. Vamos por terceiro. Dispunha sobre distintas formas de exercício da cidadania no território. Cidadania já não é direito eleitoral. Cidadania, por exemplo, é um direito de tirar uma certidão de nascimento, um direito de eu ter um direito a uma carteira de identidade, ao exercício de alguns direitos constitucionais, além do voto. Então, a cidadania é mais ampla. Então, deixa o artigo 3º separado. Você está comigo, Mila? Bacana. O artigo 1º, 2º, direito eleitoral. E o artigo 4º, é direito eleitoral? Dispunha de sua entrada em vigor seria imediata. A Letícia cantou lá atrás que a norma eleitoral só pode entrar um ano depois, não é isso que ela falou? Então, também é direito eleitoral. Então, meus amigos, eu tenho o que eu posso colocar no artigo, no item 2.1.1.1, que, vou colocar assim, violação da competência privativa da União. Vamos devagarzinho, é igualzinho da feijoada para criança. Bem devagarzinho. Então, 2.1.1, dentro da inconstitucionalidade formal, eu vou fundamentar isso daqui. Vou dizer que os artigos 1º,
2º, 4º da Lei X violar a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, conforme o artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, o que denota a existência de vício de inconstitucionalidade formal. Pronto. Professor, se eu fizesse isso na prova, quantos pontos eu tirei, professor? No gabarito apresentado no exame de ordem, você faria só esse comentário e dizer que, só o comentário, sem falar esse último trecho, a existência de vício de inconstitucionalidade formal, sem falar, se você não escrevesse esse último trecho de inconstitucionalidade formal, se você não falasse, você tirava 0,60. Mila, sabe qual que é o macete da prova? Você está com dúvida que o terceiro é eleitoral. O que você faz? Escreve aí, artigo 1, 2, 3 e 4, violar a competência privativa da União. Por quê? O exame de ordem, preste atenção nesse macete. Ele não há pontuação negativa. Quer dizer que se você colocar a mais, ele não te pune. Agora, se você colocar a menos, ele te pune. Então, você está com dúvida. Você vai botar os 4. Os 4 violaram a União. Porque na hora o examinador vai falar, ela falou 1, gaivota, falou 2, gaivota, 4, 3 está fora, 4 gaivota. Ele não vai cortar. Não, a Mila falou terceiro nesse tópico 2.1.1, ela vai perder 0,10. Não tem isso mais. Então, como eu sempre falo, melhor você escrever tudo do que escrever nada. Eu já tive aluno que reprovou por 0,20. Meu coração sangrou. Eu peguei a prova dele e é como nesse caso. Eu falei, cara, por que você não colocou o artigo 3º também? Ah, eu esqueci, professor, pensei que estava errado. Falei, cara, e a prova falava, se ele colocasse o número 3 junto no pagode ali, digamos, por exemplo, ele pontuaria, ele seria aprovado. Entendeu? Então, meus amigos, tá muito alto. A esposa tá falando que tá falando muito alto. Ela tá comendo, só come. Maravilha. Maravilha. Entendemos os 2.1.1? Maravilha, é que eu empolgo. Fechamos esse? Vamos avançar? Vamos. Tem mais? Tem, professor. Vamos abrir outro tópico aqui, ainda dentro da formal. Bacana? Dentro da formal. Vamos lá, vamos debulhar. Você vem comigo, vamos ponto a ponto. Vem me ajudando aqui, vamos lá. Vamos ler aqui ainda. O artigo 3º, professor. Quem que tem que legislar sobre direito à cidadania, gente? Quem deve legislar sobre cidadania? Porque direito eleitoral nós já fechamos, 1, 2 e 4. Mas o 3º não fala de eleitoral, fala de cidadania. Pedro, quem pode legislar sobre cidadania? Pergunta é competência concorrente ou é privativa da União legislar sobre cidadania? Corre no 22 e corre no 24. Acha lá cidadania. Aqui, achei. Está no artigo 22, inciso 13, que é compatível privativamente à União legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. Letícia, você entendeu? Então, quem deveria legislar, na verdade, era a União, e não o Estado. Então, eu tenho um 2.1.2, violação da competência privativa da União, cidadania, e aí eu coloco que violou o artigo 22. O artigo 3º da Lei X. Bacana. Você está comigo, Renato? Fechamos? Fechamos. A formalidade fechou. Nós fechamos 4 artigos e enquadramos. Acabou? Não. Eu tenho que olhar sobre a matéria. A competência material. Professor, está muito misturado o que é formal e material. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Eu tenho 2 artigos aí que violaram princípios da Constituição. Um artigo aí violou o princípio da anualidade. Qual que é mesmo? Artigo 16. Bacana. Já achou ali. Você já achou 16 lá. Que fala o princípio da anualidade. Bacana. É o 16. Então, o artigo da Lei X violou o princípio. É um princípio. Olha só como ficou fácil. Se é um princípio, não estou falando de processo. Olha para mim.
Se eu estou falando de princípio, é matéria. Você está comigo? Princípio é matéria. Então a inconstitucionalidade é o quê? Material e não formal. Porque eu estou falando de princípio. Qual o princípio? Princípio da anualidade. Pronto, então já achei uma. Já achei aqui o bloco. Vou abrir um bloco agora. 2.2.2 das inconstitucionalidades. Eu não coloquei no plural a outra, né? Da inconstitucionalidade. Coloquei no singular. Então vou colocar no singular também aqui. Da inconstitucionalidade material. Aí vou colocar 2.1.2.1 violação. Qual o princípio mesmo? Isso. Violação do princípio da anualidade. Professor, é prática. Você fez uma DI. Vocês já estão comigo aqui, né? Você faz uma vez, você engasga. Depois você faz de novo, você já começa a pegar... Opa, você já começa rapidinho já fazer a diferença na cabeça e já joga no caderno. Então eu tenho a violação do princípio da anualidade. Anualidade eleitoral, faltou colocar isso, na anualidade eleitoral, porque tem a tributária também. Estou colocando a eleitoral. Aí eu vou colocar que o artigo 4º da Lei X afronta o princípio da anualidade eleitoral, previsto, como a Letícia falou, no artigo 16, caracterizando inconstitucionalidade material. Valendo um chopp agora. Tem mais uma inconstitucionalidade material. Quem acha aí? Dentre esses 4 artigos aí. Ó, Elias até se desdobrou no vídeo, Elias, ó. Esse é cachaceiro. Meu Deus, o chopp já lá. Vai até se desdobrou para achar o princípio. É direito, é um princípio também. Vamos ver quem acha. Ô, professor, eu não sei, eu posso estar errado, mas a única coisa que me vem... Aqui é efeito dúplice. Ah, vixe, então deixa eu parar aqui, então. Se você errar, você me paga o show. Efeito dúplice, tá? Eu vou então cancelar meu áudio. Manda. A única coisa que me vem à mente aqui agora seria da presunção de inocência, né? Porque eu não sei se é cabível, porque fala lá que com o pessoal de antecedente criminal, alguma coisa nesse sentido, e aí eu não sei se isso seria necessário para, sabe, configurar no que a lei se pretende, mas... Não, é que o plano de fundo da lei é lei eleitoral, né? O cunho da questão é eleitoral, tá? Você bateu na trave aí. Trave não, chutou bem longe, assim. Mas tá, beleza, você foi. Deixa eu te perguntar. Vai no artigo ali 16, 17, vê se fala alguma coisa sobre esse acesso dos partidos políticos ao direito de rádio e TV. Vê se tem alguma coisa na Constituição. Alguma regra. Professor, sem o efeito dúplice aí, eu estava vendo aqui a questão, não seria, por exemplo, como que uma lei vai tratar sobre qual pessoa pode se candidatar, sendo que a própria Constituição fala quem são as pessoas passíveis de ficar no polo ativo de candidatura? Certo. Não violaria alguma coisa assim? É a cidadania, né? Que a gente falou na cidadania agora ali em cima, que é formal, né? A gente colocou lá formal. Ah, professor, poderia ser cidadania? Eu vou melhorar a sacada. Eu vou já dar... Poderia sair por esse lado também, né? Está ferindo o princípio como chama? Meu Deus, artigo 14. Da elegibilidade. Elegibilidade, né? Elegibilidade são as condições de elegibilidade do artigo 14. Isso. O contrário seria a chamada inelegibilidade, que pode ser total, ou absoluta, ou relativa, né? Relativa eu tenho lá as situações do presidente da República, do chefe do executivo, né? Ah, a esposa não pode candidatar, bacana. Pluralismo partidário, bacana. Ainda não, então batendo, olha só. Violação do direito da antena. O que é direito da antena, meus amigos? Vai no artigo 14, 15, 16, 17, vê se você acha alguma coisa de acesso à propaganda política. Seria alguma coisa referente ao artigo 17, parágrafo 3º? Lê para mim qual que é o 17, terceiro. O parágrafo 3º diz que somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei,
os partidos políticos que alternativamente. Aí ele coloca 2 incisos aqui, uma quantidade de votos válidos na Bacana. Câmara Não, de... bacana. A lei criou uma situação diferenciada para isso, sim ou não? Ela criou um acesso diferente, sim ou não? Sim. Então, nesse Sim. caso, eu teria... Mas qual artigo que foi? O artigo 2º, não foi? O artigo 2º que fala do acesso à TV, não é? Artigo 2º da Lei X. Afastava a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e TV de partidos políticos que abrigassem em seus quadros pessoas com antecedentes criminais. Veja, ele violou o artigo 17. Qual é o inciso que você falou? Inciso 3º. Lê para mim. Eu não estou com a Constituição aberta. Lê para mim. Eu tô falando aqui, o áudio está desligado. É o artigo 17, o parágrafo 3º, parágrafo. Incisos 1 e 2. No caso que fala a respeito lá Do direito da antena. do acesso, isso. Bacana, tá aqui. Difícil? Fechamos as teses, 4 teses. Eu sei que às vezes você ficou assim, eu vi que você saiu do trilho, né? Ah, professor, você foi. Mas é isso. Você tem que ir lá. E nesses casos, Elias, você abriria um tópico e colocava. Renato, não apareceu, você coloca também essa tese. Entendeu? Pelo fato de que, aqui em peça de exame de ordem, eu acabei de falar, o que abunda não prejudica. Ao contrário, o que abunda lhe aprova. Até criei esse, gostei. O que abunda lhe aprova, adorei. O que abunda lhe aprova no exame de ordem. Ficou horrível, mas bacana. Não abunda, abundar, viu, gente? Bacana. Cabe medida cautelar? Vai lá para a lei. Vê se tem qual é o artigo que fala de medida cautelar. Professor, deixa eu perguntar. Ah, tá, pergunta. Você ia perguntar, pode perguntar. Ah, tá. Tipo, seria o artigo 17, parágrafo 3º, porque seria como se a lei X, no artigo 2º, tivesse inserido um inciso 3º no parágrafo 3º. Exatamente. Do artigo 17 da Constituição, é isso? Isso. E aí foi uma violação. Violação material pelo fato de que ela mexeu na norma. Nós já falamos que é formalmente inconstitucional. Nós já falamos, tá tudo errado. E além disso, ela quer mexer num princípio constitucional que é esse direito de antena dos partidos políticos. Ele ter acesso à rádio e TV colocando um novo requisito. Tá bom. Entendi, mas em tese, se tivesse sido feito pela pessoa, enfim, um órgão, sei lá, competente para fazer isso, estipular esse tipo de requisito, não ter antecedente criminal, não é tão absurdo, né? Tipo, se isso fosse legislado da forma correta. Não. Se fosse passado pelo Legislativo por emenda constitucional, pelas duas casas, pelo quórum 3/5, não seria inconstitucional. Só que tem que tomar um cuidado, que teria o princípio da anualidade, tem que demorar 1 ano, né? Para que seja criado esses requisitos. Quando foi acrescentado, salvo engano, esse requisito foi em 2017. 2017 que foi acrescentado essa emenda do parágrafo 3º do 17? Quando foi a emenda? Vendo no seu Vademeco. Quando foi acrescentado? 2017. Bacana. Foi muito, a época eu lembro das discussões, porque o grande bloco de cláusula pétrea está contido, não, grande bloco, mas não está exclusivamente ali no título 2, né? O título 2 da Constituição vai dos direitos fundamentais, direitos individuais, capítulo 1º, direitos sociais, capítulo 2º, nacionalidade, direitos políticos e partido político. Todo esse bloco eles chamam de o título 2, das garantias fundamentais. E aí reflete lá no artigo 60, parágrafo 4º. Vai dizer que é uma cláusula pétrea, então não pode ser diminuído, só pode ser evoluído, só pode evoluir. Então tinha-se alguns partidos questionando essa emenda, falavam, olha, está reduzindo, está limitando o acesso do partido ao direito de antena, determinando limites de eleição. Mas aí, se você for ler a emenda constitucional, porque a emenda constitucional, meus queridos, é um texto. Alguns artigos da emenda não entraram aí no texto constitucional. Você vai ter que pegar a emenda e lá na emenda fala a progressão de quando e quando poderá ser aplicado esse direito de antena. Então tem uma progressão estabelecida pela emenda. Então a emenda fala sobre vários assuntos. Bacana? Tranquilo? Ótima discussão, Letícia. Maravilha. Vamos falar sobre a medida cautelar.
Vai lá na lei, já acharam a lei? Vê o artigo que fala sobre medida cautelar, para a gente poder fundamentar. Achou? Qual artigo? Da lei 9868. Que fala de medida cautelar. Bacana. Então eu vou colocar assim, Stephanie, para poder amarrar. Artigo 10 e seguintes. Qual vai ser o objetivo dessa cautelar? Sustar. Suspender os efeitos da lei. Ok? Ou eficácia da lei, posso colocar assim. Beleza. Que mais? Acabou. Pedido. Diante do exposto, requer. O que eu vou pedir primeiro? Que seja conferido, que seja deferido, né? Deferido a medida cautelar suscitada, suspendendo a eficácia da lei X. Que seja declarada inconstitucional a lei X. E aí você pode colocar a letra A, por incompatibilidade formal, tarará. Ou, no gabarito da OAB, se você fazer só isso aqui, ó, só fazer esse pedido aqui, só para você ter um gabarito, 0,30. 30 décimos, só você colocar essa frase que seja declarada inconstitucional a lei X. Eu posso fatiar, professor? Pode fatiar. Pode pegar que seja declarada inconstitucionalidade da lei X, quanto? Letra A. Materialmente, por ferir o princípio da anualidade, e você fazer esse descrito embaixo. Que mais? Tem testemunha? Protesto de prova? Também não. Olha que maravilha. Não tem protesto de prova, não tem testemunha. Para onde que eu vou agora? Termos em que? Pede deferimento, Letícia? Não se fala mais termos em que pede deferimento. Já assinei vocês, né? Já só coloco então local e data, advogado, OAB. Foi. E aí, Renato, difícil? Madi? Ah, professor, acho que eu vou sair de penal, vou para constitucional. Depois vamos fazer um mandato de segurança também nessa área de ADI também, para a gente entender, um mandato de segurança no âmbito também abrangente civil, para a gente entender. Mas não é difícil, é importante que é. Você tem que ter, queira ou não queira, você tem que ter essa pegadinha de constitucional, você tem que manjar, mas não é difícil. A partir do prático que você vê friamente o que é a ADI e o que é a DPF, você saber cada uma delas, não vai ficar difícil. Bacana? Meninas, meninos, eu vou encerrar a gravação, beleza? Mas calma aí, eu vou ficar com vocês. Um abraço, até a próxima, quem assistiu. Até mais, tchau, tchau. Calma aí.